Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer este convite e que me surpreendeu bastante para fazer um comentário à apresentação do livro Anarquia e Anarquismo, e eu saber que irá acompanhar tanto o João Freire, como o José Maria, como a Isabel, nesta função. E eu acho que eu não quero falar durante muito tempo, porque estamos a impedir que as pessoas que estão na sala também intervenham nesta sessão. De qualquer maneira, queria um bocado explicar porque é que estou aqui. Quer dizer, esta vinda aqui não foi só por ser convidado, mas porque me obrigou a assumir determinados factos da minha vida. Eu lembro-me que em pequeno, quando andava no ensino secundário, era da Mocidade Portuguesa, pensava como dentro do regime, e a minha mudança, quando fui estudar para Lisboa, fui para casa de familiares que, e eu conto esta história pela primeira vez, um dos tios era um oposicionista, um oposicionista caseiro ao regime, e outro dos familiares que vivia na mesma casa era o antigo editor da Batalha. Terá sido o último editor da Batalha nas edições que foram em 1927. Ele era aqui perto, aqui de Vila Nova de Alverninha, nasceu aqui e foi trabalhar para a Marinha Mercante e era dirigente na juventude dos marinheiros e moços da Marinha Mercante de Lisboa, da Federação Marítima e Fluvial. Chamava-se Silvino Noronha e era da minha família indireta, por isso era casado com a minha prima. Nessa altura eu tinha 18 anos, ele já tinha 60, mas contava ao jantar todos os dias as suas histórias das lutas da Batalha, das lutas dos trabalhadores dessa época final da Primeira República, a princípio da ditadura, e isso foi formando em mim convicções que, juntamente com o facto de estar a estudar numa escola em que a contestação ao regime era permanente, com os MRPPs, com os PCPs, etc., criou-me também uma ideia de oposição ao sistema. De qualquer maneira, as conversas e as leituras que fiz nessa altura também me levou a defender de muitos ismos. E uma das coisas que eu nunca, bem ou mal, caí foi nos ismos mais dominantes da época, desde os maoísmos, aos comunismos mais convencionais, a todas, mesmo aos fascismos, levou-me a ter uma reação muito grande. Me levou, a partir de certa altura, a recusar também algumas das situações da época que eu achava condenáveis e que tanto o José Maria como o João já falaram aqui, que era a questão da guerra, a questão dos colonialismos, etc. E criou em mim a convicção que eu não poderia fazer a guerra quando fosse chamado para o serviço militar. E essa convicção foi-se arraigando, e eu hoje até, por vezes, penso como é que era possível eu, nesse tempo, ter uma convicção tão forte que me levaria a fazer coisas que, em termos de segurança pessoal, punham em risco qualquer pessoa, como sair daqui, ir caminhar para passar a fronteira, etc., ir para outro país, aliás, como o João já contou, e ir viver noutra situação sem saber nada, a não ser o dinheiro, algum dinheiro que eu levava no bolso. Por isso, toda esta trajetória me levou a construir esta convicção muito próxima, nas margens, ou certamente dessa área de pensamento anarquista, mas sem explicação bem de qual é a corrente, de qual é a convicção, de qual é a filiação, não sei. Eu estava mais nesta névoa que foi explicada aqui, que pesca em um bocadinho de cada.
tentando eu fazer uma síntese do que é que eu acho melhor para mim e para a minha felicidade. Ou seja, isso fez com que em França, quando não vivi há muito tempo, feliz e infelizmente, porque cheguei à França já em 73, contactar também os movimentos que havia naquela altura, já após maio de 68, mas tinham a ver com as questões do aborto, as questões, todas essas questões em que a extrema-direita ia emergindo e que as lutas eram um bocado corpo a corpo, ou seja, corpo a corpo dentro dos comícios que eram feitos nessa altura pelas leis do anti-aborto e as questões também dos colonialismos. Estávamos na questão a seguir também ao golpe de Estado no Chile, a questão também do fascismo em Portugal e em Espanha. Tudo isso criou uma mescla, um conjunto de convicções que se aproximam fortemente de muito do que foi dito antes, em que eu me revejo e que eu me lembro até que cheguei a uma fase também que uma das minhas preocupações era a questão das chuvas ácidas. Ou seja, dos movimentos que havia na época era procurar as consequências das chuvas ácidas nas florestas que existiam no norte da Europa, por exemplo, em que devido às chuvas que levavam os produtos que saíam das chaminés das fábricas europeias e que iriam contaminar as florestas do norte da Europa. Por isso, todas estas questões criaram uma convicção que cada vez aproximava mais destas áreas que foram aqui explicitadas e que eu gostaria ainda de ouvir outros testemunhos. Ou seja, fez com que quando voltei a Portugal, a minha convicção antinuclear, antimilitarista, já depois do 25 de Abril, era muito forte, o que fazia com que fosse enfrentar os ismos todos que estavam em emergência nos vários partidos, desde o PSD, o CDS, o PS, o PCP, o MRPP, etc. Ou seja, levou-me uma atitude, até hoje, 2021, que tenho sempre um certo preconceito em relação a muitas destas correntes que vão aparecendo e que me dão, eu acho que tenho grandes defesas, também tenho prejuízos, porque também pago muitas vezes essas consequências com certas, não digo bem perseguições, mas certas consequências negativas do facto de não ir por esses caminhos mais fáceis. Das intervenções que ouvi antes, eu acho que o que eu podia fazer era reforçar, mas eu acho que era importante falar com todos sobre isso, mas segundo o horário previsto, já ultrapassámos em muito o tempo para o primeiro lançamento. Por isso, tudo o que eu disser a mais, eu acho que vou prejudicar esse debate. Mas, de qualquer maneira, pegando numa frase há bocado dito pelo João Freire, foi que a própria economia hoje é uma economia anárquica, mas o mercado mais liberal também é um mercado anárquico. E segundo a teoria moderna dos liberais, é no mercado anárquico é que se formam os preços, é que se forma a concorrência. E se merecerá ser regulado ou não? É uma dúvida que eu coloco muitas vezes, porque penso que nós pagamos muito caro o facto também deste liberalismo em excesso. De qualquer maneira, também o controle burocrático em excesso também o pagamos. E eu acho que é desta conjugação de factos que eu acho que se pode ter um melhor futuro. Eu acho que o conceito que me aproximo mais, mas que é tão utópico e tão idealista, que é o conceito da felicidade humana. E em vez de medirmos os PIBs, se medíssemos os FIPs,
ou seja, os índices de felicidade humana deste mundo. E quando dizemos que, por exemplo, o nosso nível de vida em Portugal é dos mais baixos do mundo, mas quando eu tenho um clima, principalmente nesta região, as condições naturais, que eu acho que em relação a muitos outros sítios onde o nível de vida é muito superior, as condições de vida básicas são muito superiores, mas eu não sei se valia a pena trocar. Ou seja, o que eu queria dizer é que cada vez mais o meu mundo é o mundo da dúvida persistente. E acho que eu cada vez mais sinto português neste sentido, de gostar do meu país, gostar de onde vivo. Acho que temos condições muitas vezes excepcionais em relação ao que se faz lá fora. Não é por acaso que temos recebido milhares de pessoas que vêm viver para aqui, vindo de sítios onde, entre aspas, se vive muito melhor, mas eu cada vez mais me sinto cidadão do mundo, ou seja, sinto-me bem onde sou bem tratado. Eu, quando estava em França refugiado, eu era incapaz de dizer que tinha saudade de Portugal, era incapaz de escrever uma carta para Portugal a dizer tenho saudades do país, porque eu era bem tratado em França e achava que era aquela a minha pátria. Apesar de os franceses são pessoas complicadas, a sociedade francesa é uma coisa complicada, mas de qualquer maneira eu sentia-me bem, sentia-me que era bem tratado. Certamente tinha condições especiais, não tive que ir trabalhar para a Renault, felizmente, mas, felizmente ou infelizmente, não sei, mas de qualquer maneira, tinha condições, também tive muito pouco tempo, tive um ano, mas de qualquer maneira é este objetivo da felicidade humana, que eu também não tenho definição, mas se aproxima um bocado dos conceitos que foram aqui apresentados anteriormente, que mais me ligam. Por isso, eu vinha para comentar as apresentações, eu não quero comentar nada, disse aqui uma série de coisas que são um bocado anárquicas, do ponto de vista de que não têm grande coerência na sua sequência, mas de qualquer maneira é um bocado um testemunho de amizade, de consideração e de grande estima pelo José Maria, pelo João, pela Isabel, por todos que estão aqui. Muito obrigado.